A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, da Câmara dos Deputados, realizou uma audiência pública para tratar da Universidade Indígena, das políticas afirmativas e do fortalecimento da educação escolar. O evento foi conduzido pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Sabemos que, quando estamos lutando pelo território, estamos lutando pela educação também, porque não vai existir o papel, não vai existir lugar onde firmar a mão na caneta se não existir o território. Não vai existir o papel continuando violentando e derrubando os corpos indígenas. Não vai existir o papel quando lideranças indígenas são assassinadas, dentro e fora do território. A deputada Juliana Cardoso, que é de etnia terena e pertence ao PT de São Paulo, afirmou que os indígenas têm muita dificuldade em entender quais são as políticas públicas de preservação da cultura indígena. Eu sempre acompanho a relação da educação e eu vejo que nos nossos territórios, tanto os indígenas urbanos como os indígenas aldeados, e entre outros parentes, a gente sempre tem muita dificuldade do entendimento de qual principalmente o que se fala de política pública, né? Qual que é o formato que os nossos povos precisam ter para que a gente consiga deixar que a nossa cultura permaneça. Rosilene Cruz de Araújo, representando o Ministério da Educação, reiterou a extrema importância que o governo dá ao fortalecimento do ensino superior, da universidade indígena e da formação de professores indígenas. Nós precisamos pensar políticas céleres de formação de professores, de formação de jovens indígenas, né, de políticas afirmativas para que, de fato, os jovens e os professores possam ter acesso à universidade. Lúcia Alberta, da FUNAI, disse que atualmente o maior problema da educação escolar para os indígenas está no ensino médio. Os nossos estudantes indígenas do ensino médio não estão vendo, sentindo o ensino médio como um espaço de respeito, de fortalecimento. Logo, o número de matrícula de estudantes indígenas no ensino médio é muito baixo. Será que eles estão indo estudar nas escolas não indígenas nas cidades e não estão sendo registrados? Então, isso também é um problema, porque acontece não só a evasão escolar, né? Acontece o esvaziamento das nossas comunidades. Gersen Baniwa, do Fórum Nacional da Educação Escolar Indígena, disse estar convicto de que o futuro dos povos indígenas passa pela educação. Para enfrentar um mundo complexo como o de hoje, globalizado, capitalizado, né, em termos de capitalismo, neoliberalismo, esse mundo complexo da política, de um modo geral, é necessário também uma boa compreensão deste mundo do ponto de vista político, cultural, intelectual, científico, técnico, tecnológico, né? E isso é a educação escolar que nos oferece. O representante da Articulação dos Povos Indígenas, Alberto Terena, disse que a audiência pública estava debatendo uma pauta que o Brasil ainda não compreendeu. Nós temos muito a que ensinar a questão ambiental, a questão cultural, onde que por muitas vezes, né, o nosso país tem jogado debaixo do pano para não mostrar a diversidade de povos indígenas que temos dentro desse país. Então, a reivindicação da universidade é mais do que justa devido a esses fatos. Como professor, como alguém que já passou por uma academia, a gente escutou várias situações de professores não preparado para receber essa diversidade. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou suas raízes indígenas e afirmou que, além dos indígenas, é preciso que haja uma educação dos representantes políticos. A maioria dos representantes políticos do Congresso Nacional não se sente parte do Brasil que tem essa raiz indígena tão pujante. Não se sente. Eles consideram que vocês são um estorvo ao progresso, atrapalham o desenvolvimento, são seres, quando consideram seres humanos, atrasados, que precisam ser
civilizados, depois de terem sido sifilizados por uma colonização que foi genocida.